Ramiro Delgado por aqui, do canal Trade Imobiliário, e hoje a gente vai ver um caso interessantíssimo de house flipping híbrido dentro desse imóvel. O que a gente chama de house flipping híbrido? É quando a gente intercala a nossa estratégia de house flipping de imóveis, compra, reforma e venda com lucro, com estratégia de Airbnb, ou seja, esse imóvel fica alugado no Airbnb, vai pagando o financiamento, vai pagando o condomínio, vai pagando o IPTU, e ainda dá um lucro mensal. Então você não tem pressa nenhuma de vender o imóvel. Não quer dizer que você vai ficar com o imóvel eternamente, quer dizer que você vai pegando ali as receitas, os prints dela e anunciando, né, intercalando com o anúncio, com as fotos do próprio imóvel. Com isso você consegue atrair investidores que vão pagar acima do valor de mercado, porque a conta que o investidor faz, no final das contas, é de quanto percentualmente aquele imóvel vai rentabilizar, já que ele vai comprar para deixar a longo prazo. Então, com isso, você consegue um ROI, um retorno sobre o valor investido muito mais alto, por conseguir vender ligeiramente acima do previsto, ou muitas vezes até bem acima do previsto, e acaba que se na conta anterior já era para dar 30% de ROI, muitas vezes dá 40%, 45%, 50% por esse fator. Vamos dar uma olhada no imóvel e nas principais intervenções que foram feitas. Você vai notar que tem outro vídeo desse imóvel antes de mobiliar e agora você vai ver o antes e depois entre reforma e mobília. E agora mesmo tinha corretora aqui fazendo vídeo do imóvel para atualizar e as fotografias também, atualizar os anúncios com a mobília, porque aí, como eu comentei, já atrai outro tipo de investidor e tem também compradores finais que muitas vezes se interessam pelo imóvel já mobiliado, que aí é só trazer a sua malinha e se mudar para cá e eventualmente adaptar uma coisa ou outra. E é interessante notar que esse investimento que é feito na mobília do imóvel, ele se paga com a rentabilidade também do Airbnb nesse período de alguns meses, e notar também que as pessoas pagam mais caro por um imóvel que já vem mobiliado. Se por acaso a pessoa fizer uma proposta e não quiser a mobília, não tem problema, tá? É só vender a mobília, dar um pequeno desconto ali e tá tudo certo. Mas o fato de já estar com os aparelhos de ar-condicionado, como a gente pode ver aqui, tá? A gente colocar também sofás, poltronas, o rack, a televisão e a decoração, também no caso dessas plantinhas, tem essa dupla função de entregar um imóvel mobiliado, seja para um comprador final que vai morar, seja para um investidor em Airbnb. E é interessante notar que tem muito dessa questão da proibição do Airbnb em alguns condomínios. Então o que a gente acaba percebendo é que prédios onde ainda é permitido o Airbnb, já tem outros apartamentos ali fazendo, acabam se valorizando porque atraem também os investidores e virou essa escassez de prédios que tem já costumeiramente essa função de alugar por temporada. Tá? Então aqui a gente percebe, como vocês viram, a mobília que foi empregada, tá? A gente nesse imóvel, nas duas portas, está com a fechadura eletrônica por conta da facilidade de habilitar ali para um hóspede que de última hora resolve fazer essa locação. E aqui a gente tem essa integração da sala com a cozinha, que também foi completamente mobiliada e ocupada. Tá? Essa luminária de trilho já era prévia, a mobília ela já era parte do imóvel antes do Airbnb, mas o que a gente nota de principais diferenças aqui em termos de valor são as mesas com as cadeiras, sofás, poltronas, ar-condicionado, quadro, televisão e rack na sala, além da fechadura eletrônica adicional. Vamos dar uma olhada na cozinha integrada aqui à sala. O investimento adicional em mobília aqui na cozinha foi principalmente a geladeira, que é o item de valor mais elevado, mas também faz parte da composição para um flipping híbrido. A gente colocar air fryer, colocar o micro-ondas, a cafeteira, copos, né, as próprias prateleiras aqui nessa estante, com isso tudo, sanduicheira. Tá? E do lado de cá são itens mais básicos, né? Porque o cooktop a gente já tinha colocado e entregaria dessa forma, mesmo se não fosse utilizar a estratégia híbrida. E o resto são itens de equipamento aqui, como talheres, que esse imóvel tem que ter para poder alugar. Esse imóvel é grande, ele tem 191 metros quadrados, tem 3 quartos, tem suíte, tem uma dependência completa, e com isso abriga bastante gente. Tá? Então por isso o valor das diárias pode ser bem elevado. Então tem que ter kits completos prevendo esse monte de gente. E não se engane achando que só há demanda para Airbnb, short stay,
em imóveis pequenos, tá? Muito pelo contrário, pela dificuldade de achar imóveis maiores, eles costumam ter uma taxa de ocupação também bastante elevada. Em breve a gente pode até fazer uma atualização para dizer para vocês qual é a ocupação que esse imóvel está tendo, qual é a diária média que a gente está conseguindo e quanto ele está fechando de faturamento mensal. Então, a gente tem aqui também a parte da área, que também é equipada, tá? Um dos itens que o pessoal valoriza muito, o pessoal que viaja e fica um pouquinho mais no Airbnb, é uma máquina de lavar roupa, tá? Simples, uma máquina simples e funcional de 9 quilos, e nessa dependência que tem um banheiro completo acaba sendo muito útil, porque o pessoal vem da praia, consegue tomar banho aqui nesse banheiro dos fundos, enquanto os outros tomam banho ali na suíte e no banheiro social. Então abriga de fato famílias grandes, grupos grandes. Aqui a gente tem e aqui a gente tem a dependência. Originalmente, vocês vão notar que houve uma composição aqui no taco, eram 2 quartos separados, tinha 2 dependências, havia 2 dependências nesse imóvel. E aí foi derrubada essa parede, feita a integração para virar um quarto grande, e isso possibilitou o quê? Possibilitou exatamente colocar uma cama tamanho casal. E aí, com a infra de ar aqui, a gente simplesmente instalou o aparelho, e além disso foi uma decoraçãozinha, né? Esses nichos laterais, esse espelho aqui orgânico, essa arara aqui, essa estante com cabideiro do lado de cá. Tá? A iluminação já fazia parte dele e foi só colocar a cortina, e aí esse quarto está pronto para o aluguel por temporada. Então acaba totalizando 4 quartos e vira uma raridade numa área de alta liquidez, como é o caso desse imóvel aqui. E esse imóvel é um 3 quartos tão grande, com uma dependência completa ali como a gente viu, que tem 191 metros quadrados, tem outros moradores aqui desse prédio que inclusive dividem o apartamento no meio com 2 entradas independentes, tem elevador para entrada social e para de serviço, moram de um lado e alugam a outra metade do imóvel. Tá? Nesse caso aqui a gente optou por colocar ele inteiro para ter uma rentabilização e uma gestão mais fácil, já que ele está tendo uma diária alta, ficou interessante dessa forma, mas era uma outra possibilidade que a gente enxergou na época do projeto e é interessante de se notar. Uma coisa é você fazer essa divisão, seccionar o imóvel e aí legalizar como 2 imóveis independentes em termos de IPTU, prefeitura, ônus reais, matrícula do imóvel, mas essa segregação é muito difícil e muito custosa, é como se você estivesse construindo praticamente um imóvel do zero. Agora, você dividir em termos de arquitetura e alugar separadamente, isso nada impede. Você não precisa de 2 documentos para fazer essa divisão. Agora aqui, indo para a parte íntima, a gente tem aqui no corredor um armário onde guardam-se as tralhas e a manutenção aqui dessa hospedagem via Airbnb. Tem uma porta que separa e divide também o taco. Alô galera, taco lover aí, a galera que curte um taco. Vê só como é que é, né? A gente tem um motivo aqui, um desenho mais quadriculado da composição desse taco, e quando vem para cá tem esse formato aqui mais de paralelepípedos, né, ou losangos, não sei nem qual é essa figura geométrica exatamente, mas é bem interessante notar que não é fácil de fazer esse taco, tá? Então comenta aí embaixo como é que é o nome desse desenho que o taco faz aqui, porque ele é bem raro. Se você sabe, você conhece, comenta aí para mim como é o nome desse desenho que o taco faz. Mas imagina a mão de obra que não dava, né? São pedaços de taco ali cortados um a um, e esse mais escuro, menorzinho. Então é um trabalho que não se faz mais nos dias de hoje, mas antigamente ainda se fazia, e felizmente a gente preservou a história desse apartamento simplesmente lixando, aplicando sinteco fosco. Então deu para recuperar, restaurar esse taco. Galera do taco, diz aí para mim se ficou bacana. Tanto o taco da sala, quanto o taco aqui 2 quartos, que tem o mesmo desenho. Tá? Então, vindo aqui para o primeiro quarto, esse não é a suíte, a gente tem aqui um quarto bem amplo, bem espaçoso, que possibilitou não só essa cama de casal, como também possibilitou um espaço aqui para uma escrivaninha, como se fosse um mini home office aqui. Temos o espelho orgânico também, e esse armário é de uma madeira muito boa. Essa madeira foi aproveitada simplesmente envelopando as portas, tá? Que deu esse tratamento aqui, trocando os puxadores. É uma técnica que a gente usa em vários house flippings, não só nesse daqui
não só no flipping que vai servir de maneira híbrida, alugando por temporada. Da mesma forma que na sala, a gente tem já instalado aqui um split inverter, importante notar. Essa dica é muito boa, porque se você vai operar no Airbnb e vai possivelmente vender para um investidor, a conta de energia fica muito mais interessante quando você investe um pouquinho mais e coloca esse modelo de split inverter. Tá? Da mesma forma que na sala tem os quadros também, a gente tem aqui uma luminária de pé, que serve de luz de leitura, temos nicho, a cama, como eu comentei aqui, tamanho casal, e a janela que havia sido restaurada aqui nesse quarto, tá? Essa janela que a gente chama aqui de guilhotina. Vamos dar uma olhada no próximo quarto? Aqui no quarto número 2 agora, que a gente pode até chamar de 3, já que a gente tem uma dependência completa, a gente nota que é muito parecido, tá? O armário teve um restauro um pouquinho diferente, à medida em que, em vez de envelopar, por conta desses desníveis, dessas profundidades que ele tem aqui, não foi possível envelopar e sim lixar, pintar um restauro um pouquinho diferente. Mas como a madeira é muito boa, aquela história, se durou 40 anos, vai durar outros 40. Então a gente aproveita essa madeira. E de maneira similar ao quarto anterior, a gente tem espelho orgânico, tem escrivaninha, tem a cama de casal e um split também inverter. Janela exatamente no mesmo esquema que anterior, muito parecido, piso é o mesmo. O que diferencia um quarto do outro acaba sendo a medida ligeiramente diferente e também a decoração que foi aplicada aqui. Bota um outro quadro até para as fotos no Airbnb, quando o hóspede vai dar uma olhada no anúncio, ele notar que a gente está tratando de um quarto diferente do anterior, tá? Então acaba diferenciando pelo armário e pelos quadros aqui. Vamos dar uma olhada no terceiro quarto, que acaba sendo o quarto. Lá do corredor você deve ter notado que tem um espaço que em algum momento já deve ter sido corredor e virou um armário aqui dentro, né? Virou praticamente um closet com essa parede que foi inserida aqui, e um escritório separado, nesse caso aqui fica destacado do restante do quarto. Nesse caso aqui a gente já tem uma janela que é de fundos, essa janela dá para o prisma aqui do prédio, tá? Então é uma janela que nesse caso vai ser de sol da tarde, e a gente tem também aqui da mesma forma a diferença dos quadros, sendo que a gente tem uma suíte nesse quarto que foi criado. Esse imóvel tinha um banheiro muito grande, estranhamente ele tinha uma porta que ligava um banheiro ao outro, e aí foi dividido novamente, foi criada uma suíte. Você vê que ela ficou bem bonita, bem moderna, bem atual. Tá? E a gente o que fez foi equipar essa suíte, equipar esse quarto de maneira a já estar pronta para receber os hóspedes. Ficou muito legal também essa divisão que foi aproveitada do closet aqui atrás para a gente poder transformar em um escritório destacado, né? Hoje é muito comum a pessoa viajar, ficar mais tempo e acaba tendo que resolver algumas questões do trabalho, então ficou um closet com essa solução da escrivaninha. Tá, você deve ter notado aí no decorrer do vídeo também que tem um modem numa parede aqui do corredor e tem alguns repetidores de sinal pela casa, porque como o apartamento tem 191 metros quadrados, vale notar que tanto no IPTU quanto na planta que a gente mediu, então precisou desses repetidores para que ficasse municiado de internet o imóvel por completo. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o banheiro social. Tá? Esse banheiro que tem o mesmo tipo de piso de todas as áreas molhadas do imóvel, e ele tem também o mesmo acabamento dentro do box que a suíte, que é esse acabamento de peças grandes, tá? Como os banheiros são grandes, imagina quando era um banheiro só, tá? Isso aqui era um banheiro que era praticamente um latifúndio. E olha o tamanho das peças que deu para aplicar dentro desse box. Aí, tá? Peça de 90 centímetros. Então acabou valorizando bastante, tanto o banheiro social quanto a suíte. É importante notar que não é todo imóvel de house flipping que vai servir para Airbnb, para short stay, colocar no Booking.com. São imóveis em localização onde há demanda para tal.
Aí como você identifica isso? Olhando sites como o AirDNA, que dá ali uma estimativa de receita, você vai notar que o imóvel muitas vezes próximo a universidades, hospitais, imóveis em cidades turísticas, tem muito mais facilidade, cidades de negócios também, cidades que costumeiramente têm conferências, têm situações que reúnem pessoas de outras localizações e que a rede hoteleira não atende tão bem, e também quando atende bem, as pessoas procuram por soluções mais interessantes, como é o caso aqui do Airbnb do Short Stay. Tá? Então você, depois de avaliar se a região tem essa demanda por Short Stay, você precisa avaliar também qual é o investimento adicional que vai ser feito ali. Nesse caso aqui foi relativamente baixo versus o valor do imóvel. Tá? Um imóvel que está acima de R$1.900.000 pelo tamanho e pela localização, que é uma região muito bacana, uma rua transversal de Copacabana, no Rio de Janeiro, no caso desse aqui, mas esse investimento que você faz geralmente se paga muito rápido. Se você investe R$70.000 em mobília, primeiro que ele se paga muito rápido com o próprio resultado dessa operação de aluguel por temporada, e segundo, que é um valor que se adiciona ao preço do imóvel no momento da venda. Você recebe propostas muito mais próximas ao valor de anúncio, que novamente fazem com que seu ROI, seu lucro líquido, seja mais alto. Espero que você tenha gostado do que a gente chamou de flipping híbrido aqui no bairro de Copacabana, 1/3 com vaga de garagem na escritura de 191 metros quadrados. Te convido a ativar as notificações e me seguir aqui no canal Trade Imobiliário e também dar um pulo lá no Instagram e me segue no @trade.imobiliário. Obrigado e até o próximo vídeo.